Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso VersaCast, sempre ao lado aqui do nosso idealizador, Ricardo Castilho. E como de praxe, vai apresentar a nossa convidada especial de hoje. Castilho, que eu tenho que fazer um pequeno parênteses aqui, porque é uma alegria, uma honra. Teremos aqui um bate-papo entre dois queridos irmãos. É isso, Castilho? Renato, hoje é um dia especial mesmo, porque a nossa convidada de hoje é a minha irmã. Coincidentemente, é Ricardo e Renata Castilho, né? Então, uma alegria para mim poder conversar aqui com ela, que tem uma história também, acho que muito interessante, né? De uma trajetória, que a gente vai saber um pouco dela agora, mas é uma alegria. Eu sou suspeito porque sou fã, apaixonado pela minha irmã, né? Uma querida, e Renata Castilho, que é médica dermatologista. Ela vai falar um pouquinho dessa trajetória dela também, porque antes, não sei se você sabe, mas a Renata também é fisioterapeuta. Ela fez, a primeira faculdade dela foi na Unesp, uma faculdade pública, né, que ela fez lá em Marília, faculdade integral, sabe, durante 4 anos, né. Me lembro da formatura de Renata, que era uma turminha pequena, acho que tinham 30, era a primeira turma de físio da Unesp, né, e eu fui para Marília, pegamos um aviãozinho lá para aquele teco-teco, para a formatura dela, e só tinha japonês na turma dela. Eu não me esqueço disso, né? Rê, uma alegria ter você aqui com a gente, viu? E a Renata foi a minha primeira entrevista do Versa, a segunda foi você, depois as demais foram todas com... Aí desandou, né? Aí desandou. Aí foi, né? Na verdade, aí caminhou, né? Então vou completar aqui também, porque a Renata cuida da minha família também, da parte estética e da parte também, de vez em quando tem umas doencinhas também, né, que a gente precisa arrumar, não sei o quê. Todos né? nós temos algum problema na pele, Renato. Então aqui não só está tudo em família, está entre amigos, mas acima de tudo é uma super profissional. Então, Renata, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho da sua trajetória e como que é o irmão também, porque agora vamos aproveitar. Sim, vamos colocar na roda. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês, duas pessoas tão queridas e que eu admiro muito. Bom, minha trajetória, como o Ricardo já adiantou um pouquinho, foi assim mesmo. Eu, em princípio, pensei em fazer faculdade de fisioterapia, que era uma área que eu também gostava. Ali, no final do primeiro, segundo ano, eu já percebi que não era exatamente como eu queria atuar, mas aquela coisa, eu era muito novinha, 20 e poucos anos, faculdade pública. Eu lembro que até tive algumas conversas com o Ricardo, ele falou, não, mas uma graduação te abre muitas portas, não necessariamente você vai atuar como fisioterapeuta, você gosta de estudar, gosta de artigos, você pode ir para a área acadêmica, não vale a pena. E de fato eu acho que foi bom mesmo eu ter concluído a faculdade de fisioterapia, porque me trouxe uma bagagem muito grande. E aí concluí, né, na época eu não pagava, a faculdade era pública, então foi bom eu ter concluído, mas a medicina ficou batendo ali, né, batendo na minha cabeça. E aí atuei um tempo na área da fisioterapia, não diretamente na parte assistencialista, mas né, em outras áreas. E depois de um tempo decidi fazer medicina. Só uma coisa que ela não falou, no meio disso, ela fez, depois da faculdade, ela fez um mestrado também, mestrado na PUC, que ela me contou assim no dia que ela falou, eu vou minha banca, me contou depois que ela fez, já eu falei, quer dizer, eu sabia que ela estava estudando, mas que o mestrado é um passo importante, né? Mas ela foi lá e fez sobre envelhecimento, a dissertação dela. Fez também uma pós na USP, ela nunca parou de estudar. Então essa questão da educação, do estudo profundo, então é de família, né? Porque você também é doutor em filosofia, ela mestrado, doutorado também, né? Não, mestrado. Tá. Vai fazer o doutorado em breve, né, Castilho? Porque o Castilho vai empurrar, ter tempo agora, Renato. Vocês podem ver também, ela tá com um outro... Quem faz duas faculdades é mais que o doutorado, né? Brincadeirinha. Mas tá no DNA isso, então, Inteligência vem de família? Eu acho que a nossa determinação, né, Rê? A gente sempre teve o valor do meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador. Ele foi funcionário público. Parece brincadeira, mas 35 anos ele se aposentou no DR. Ele nunca faltou um dia do trabalho. Tem história, meu pai não foi trabalhar hoje. Nunca, em 35 anos, ele nunca faltou um dia. Que exemplo, ele tinha um exemplo de trabalho. Meu pai era daqueles que a gente vinha para São Paulo. Respeito. E ele falava, não, tem que ir embora hoje, porque vencia a conta de luz amanhã. Ele ia embora para pagar uma conta de luz, então ele tinha esse valor. A gente, acho que nutriu isso do meu pai, de trabalho, né? Minha mãe também. Minha mãe se aposentou, trabalhando na área da saúde, então os dois
sempre a gente tinha aquela visão de dois pais que trabalhavam muito. E eu acho que isso vem, a educação ela é na escola, mas ela vem da família. Né? Você é um exemplo disso também. Né? Pô, então hashtag tamo junto aqui, vamos continuar aqui o debate. Olha que alegria, que tô com dois grandes amigos aqui. Vou já perguntar, inclusive, Castilho não, vou para Renata. Renata, você se formou depois do Ricardo? Ou antes? Não, me formei depois. Depois do Ricardo. O Ricardo não tinha jeito para medicina também, não? Olha, eu costumo dizer que o Ricardo ele tem jeito para o que ele quiser, assim, porque ele é uma pessoa que ele consegue falar sobre diversos assuntos e ele tem uma vontade, uma inteligência que o que ele se propor a fazer, ele vai fazer. E o que ele se propõe a fazer, ele faz bem feito. Inclusive tem uns causos de família aqui, que o Ricardo, desde criança, ele fazia maquetes assim, brilhantes, que, né, eram muito elogiadas. Então, se ele quisesse também ser arquiteto... Nunca me contou. Fazia, depois tacava fogo. Era só pela graça de fazer. Eram maquetes maravilhosas. Inclusive, quando eu tinha trabalhos na escola que precisava fazer alguma coisa, ele me ajudava e eram sempre trabalhos premiados. Então, se ele quisesse fazer medicina, com certeza seria um médico excelente. Você lembra daqueles kids da Revel? De montava avião, navio. Eu adorava aquilo. Mas eu não ficava bom, assim. O meu sempre colava demais, ficava torto, borrava tinta, enfim, aquelas coisas todas. Mas enfim. Mas, Renata, você que está nessa área e você é um exemplo, inclusive, muito demandada por vários famosos, inclusive, está sempre na mídia. Quando a gente fala de procedimentos estéticos, depois a gente vai falar um pouquinho de doença, mas de procedimento estético, que o Brasil é referência. Sim. O que se faz mais hoje em dia? E qual seria o futuro aí dos procedimentos estéticos, principalmente num momento em que muita gente grava hoje, né? Hoje tem as redes sociais, as pessoas estão se expondo, com filtro, sem filtro, etc. Conta um pouquinho pra gente aí o que está acontecendo. Isso. A questão das redes sociais, eu costumo falar que ela tem 2 pesos e 2 medidas, né? Então, ela é muito boa, muito benéfica no sentido de trazer muita informação. Então, por exemplo, eu mesma no meu perfil do meu Instagram, eu gosto de dar dicas, dar informações úteis que muitas vezes as pessoas não sabem, então ela acaba trazendo um benefício aí para as pessoas, mas também tem essa questão da comparação. Então, hoje em dia, a questão das redes sociais, as pessoas começam a se comparar com a vida do outro, ou com ela própria, com o uso de filtros. Então, muitas vezes, ela está tão acostumada a utilizar, por exemplo, algum filtro com determinada modificação na sua estrutura facial, que quando ela se olha no espelho sem aquele filtro, ela já não se sente à vontade. Então, o médico tem que ter a sensibilidade, né, na consulta de entender se aquela busca é uma busca real, né, que é possível, ou se realmente o paciente está querendo suprir outras coisas ou alcançar um resultado inatingível, né? Então, os filtros, essa questão da inteligência artificial, muitas vezes pode atrapalhar um pouquinho o nosso trabalho enquanto médico. Então, a gente tem que ter essa conversa muito franca de explicar até onde a gente pode chegar e o quanto a gente pode melhorar com os procedimentos estéticos. Por que quando a gente envelhece, né, se a gente vai para academia, por exemplo, a gente se mantém fit, o corpo fica. Isso. Mas a cara, não, ela envelhece. Por que acontece isso na cara e não no corpo? Infelizmente, o envelhecimento, assim, ele é próprio, né, de todos nós. Na verdade, o corpo também envelhece, né? É que a questão, quando você pratica ali atividade física, que você consegue manter a sua musculatura ativa, tanto que a gente fala que musculação é o tratamento para a vida, né? Porque a gente vai perdendo músculo e quem tem mais músculo envelhece melhor, mas as estruturas da face demonstram mais. Então, o processo de envelhecimento, ele não acontece só na pele, na parte mais externa da derme, digamos assim. A gente começa a perder coxinhos de gordura que dão sustentação, então por isso que o rosto começa a ficar com aquele aspecto derretido. A gente perde fibras de colágeno, fibras elásticas e até o nosso osso começa a ter reabsorção óssea. Então, o rosto começa a ficar com aqueles aspectos de envelhecimento. Por isso que a minha busca no consultório é muito falar sobre gerenciar o envelhecimento. Eu falo muito sobre envelhecer, que todos nós vamos, isso é inevitável, mas a gente pode envelhecer com mais qualidade e não deixar o tempo nos castigar tanto. E o cabelo, né? O cabelo que é uma questão assim... Olha, pessoal, aqui o meu cabelo, se tiver bom, é porque ela fez uns tratamentos. Na verdade, o que acontece? O Castilho, ele falou, Renato, eu vou te dar de presente um tratamento aqui da minha irmã, deixa comigo. Só que é aquela história, né, de injeção na testa, até de graça, é mais ou menos, né, enfim. Tomei umas injeções aqui e tal, e aqui também. Mas o fato aqui aproveitando,
eu fiz um tratamento com a Renata aqui, a gente tende a perder, alguns, né, tendem a perder mais cabelo, enfim. Então, para não perder tanto, vou pedir para ela explicar o que ela fez em mim aqui, vou servir aqui de cobaia. Mas o fato é que cresceu mais cabelo aqui, não fiz implante, não fiz, mas ficou bom. Então, são essas coisas que vão aparecendo aqui, né, da tecnologia, da novidade, que quero aqui deixar para os meus amigos e amigas que eventualmente não queiram fazer o transplante, mas tá aqui o resultado em público aqui para fazer aqui a comunicação do que você fez no meu cabelo, Renata? Isso, uma maravilha. Hoje a gente fala muito sobre medicina regenerativa, né? Então a medicina regenerativa é o futuro aí dos tratamentos. E o tratamento que a gente fez em você é um dos tratamentos da medicina regenerativa. Então, através de um aparelho que chama Regenera, a gente consegue extrair pequenos pedacinhos de tecido, no qual a gente consegue, através desse aparelho, remover as células regenerativas ou células-tronco, para posterior aplicação na região do couro cabeludo que precisa de mais densidade de cabelo ou que vem perdendo cabelo. Então a gente consegue fazer hoje tratamentos de terapia regenerativa autóloga ou heteróloga, né? Então heteróloga é quando a gente consegue pegar da indústria alguns exossomos, por exemplo, e autólogo é quando é do próprio paciente, como foi o que a gente fez em você. Então esse tratamento a gente retira 3 pedacinhos de tecido e consegue, através de uma purificação, extrair essas células que vão de fato entender o que aquele ambiente celular precisa para fazer um estímulo de crescimento capilar, seja por alopecia androgenética, por um eflúvio telógeno, então ela consegue tratar diversos tipos de alopécia. O resultado é extremamente natural, né, e muitas vezes pode postergar aí um transplante capilar mesmo. E deu certo, funciona, né? Funciona. E, bom, esse é um dos caminhos. Envelhecer é uma condição humana, natural, né? Com sorte as pessoas vão envelhecer. E acho que a medicina da pele, né? Da pele, ela tá aí para isso, para melhorar, né? Quais são os tratamentos mais importantes para manter? Colágeno, a gente sabe que o colágeno é importante, né? Mas quais são os tratamentos mais recorrentes hoje para manter essa boa a imagem, né? Mais jovem? Isso. Então, quando a gente fala em prevenção, né, em envelhecer bem, o que a gente mais fala realmente é estímulo de colágeno e toxina botulínica. A toxina botulínica, ao contrário do que se pensa, ela não é só realmente para evitar as rugas de expressão. Então, quem faz toxina botulínica com regularidade consegue manter, por exemplo, um olhar mais aberto. A gente observa numa face envelhecida o consumo dessa região da têmpora, né? Então, a gente vai observando alguns pontos ali que são importantes no processo de envelhecimento. Então, o paciente que faz com regularidade, ele consegue manter aquela abertura do olhar, né? Então, o paciente que não faz, ele vai tendo aquele olhar caidinho, aquela pálpebra caidinha. Então, ela vem aí como uma manutenção para manter esse olhar aberto. E o colágeno, né? Que a gente vai perdendo, inevitavelmente, fibras de colágeno e fibras de elastina. Então, o colágeno, eu costumo brincar que, por exemplo, eu tenho pacientes que estão comigo há 5 anos e quando a gente olha uma foto hoje, elas estão até mais jovens do que quando começaram. E de uma forma muito natural, porque o colágeno, ele simplesmente mantém o rosto ali no lugar. Então ele evita com que a pele fique muito flácida e isso a longo prazo vai dando as linhas de expressão, o sulco, vai deixando o rosto com aquele aspecto derretido. Então o colágeno sustenta o rosto ali na posição que a gente quer. É o que eu mais indico. Claro que tem pacientes que a gente vai precisar de preenchimento com ácido hialurônico, né? Hoje a gente observa um medo dos pacientes em relação ao ácido hialurônico por conta dos excessos que a gente vê, né? Então tem pacientes e tem profissionais que fazem aquele excesso de preenchedor e isso causou um certo medo nos pacientes. Mas o contrário, a gente não tem que demonizar o ácido hialurônico. Ele é maravilhoso, desde que usado em pontos corretos, com um bom produto e na medida correta, né? Que ninguém perceba que foi realizado. O que é isso, o ácido? Ele serve para que ele incha? Isso? O ácido hialurônico, na maioria dos casos, ele é realmente para devolver volumes perdidos. Então, isso é muito importante, porque é para devolver o volume perdido, né? E não para aumentar. Claro que também tem a questão do embelezamento, da beautification que a gente fala. Por exemplo, tem paciente que tem o nariz um pouquinho caído. Colocar um pontozinho ali para dar uma sustentação, para dar um pontinho de beleza, um pontinho no queixo, um pontinho no lábio, também pode ser benéfico. Mas na maioria das vezes, o uso do ácido hialurônico é para realmente repor aquele volume que a gente foi perdendo. Então a olheira vai ficando, né, profunda, a região do malar vai ficando com aquele consumo, a gente vai tendo uma inversão do queixo pela reabsorção óssea, então a gente vai voltando no lugar.
Então, o objetivo é modificar menos com o processo de envelhecimento. Essas pintinhas que eu tenho aqui, né? Isso aqui é de sol, né? De sol. Isso sai? Sim. Com o tratamento a laser, hoje a gente consegue clarear 90% aí das manchas. Então, a melanose solar, eu tenho paciente que fala assim, não, mas eu não tô tomando sol, não tomei sol no último mês. E não é assim, né? É um dano que o sol causou no DNA da nossa célula da vida toda. Então, aquele sol que a gente tomou lá na adolescência foi causando essas modificações celulares e em algum momento ele vem ali em forma de manchinha de pele. Então, não necessariamente é aquele sol recente. E dá para tratar, né? Eu falo que o protetor solar tem que ser o nosso melhor amigo, porque é a prevenção de novas manchinhas, senão a gente seca gelo, a gente clareia, né? Mas mancha de novo. Usar protetor todos os dias. E dá para tratar sim, essas manchinhas, quando a gente deixa, elas trazem um aspecto de envelhecimento também, né? Então dá para ir tratando aí, clareando. E o protetor não impede a absorção de vitamina D? Não. Na verdade, isso é um pouco polêmico, assim. Quando o paciente precisa, de fato, de muita vitamina D, tem uma recomendação de tomar um pouquinho de sol sem protetor. Mas nesses casos, geralmente, a gente prefere a suplementação via oral mesmo. Né? E a gente, no cabelo, né? Porque tem bastante cabelo, tem risco de câncer de pele no couro cabeludo? Muito. Inclusive, essa é uma das áreas que mais aparece câncer de pele, né? O câncer de pele ele é o câncer mais incidente de todos os tipos de câncer. Então, uma região que às vezes as pessoas esquecem, né? Principalmente quem tem um pouquinho de cabelo, um pouco de calvície, acaba esquecendo de passar protetor naquela região. E aí, por conta da incidência solar ali, acaba tendo muito caso de câncer de pele em couro cabeludo. É o que tem mais, é o número 1 de câncer? É o número 1. O câncer de pele não melanoma é o mais incidente. E que pode ser evitado com uma consulta no dermatologista de quanto em quanto tempo? Pelo menos uma vez por ano é interessante fazer uma revisão ali de todas as pintas, né? Para que se a gente diagnosticar no começo, o câncer de pele é super curável. Mas se for um câncer de pele que você deixa tardiamente, ele pode se tornar grave. Então é muito importante pelo menos uma vez por ano. Exatamente. Mas tem algum sinal de um câncer de pele que possa abreviar essa consulta? Sim. A gente fala que eu costumo indicar para os pacientes que toda pintinha nova, ela tem que ser avaliada pelo médico dermatologista, porque o melanoma, que é o câncer mais agressivo, ele simula uma pinta, né? Então tem alguns sinais que a gente pode ensinar para o paciente, que é o sinal do ABCDE, que a gente fala uma pinta, o A, né, que seria assimetria. Então uma pinta muito assimétrica é uma pinta um pouco mais suspeita. O B seria de borda, então aquela borda que é um pouco mais especulada, que não é tão lisinha. Também fala mais a favor de câncer. O C seria coloração. Então, uma pintinha que tem 2 ou 3 cores, ela também é um pouquinho mais perigosa. O D é o diâmetro, então uma pintinha maior também é mais arriscada. Então, esses sinais a gente tem que ficar de olho. E também aquela feridinha que não cicatriza, né, que tá ali já há um bom tempo, que coça, sangra, também tem que ser avaliada imediatamente. Entendi. E poluição? Poluição traz algum dano para nós, doenças? Sim, a poluição ela envelhece mais a pele, né? Tanto que a gente observa que quem mora aí nos grandes centros acaba tendo uma pele mais opaca, sem viço, e isso pode piorar, sim, o aspecto da pele, né? Então a gente tem cuidados específicos, por exemplo, para quem mora numa cidade grande ou de acordo com o tipo de trabalho que a pessoa tem, que realmente prejudica a pele. Para quem usa sapato, no nosso caso aqui, a questão da frieira, por exemplo, né? O que fazer? O ideal, assim, né, é manter o pé sempre sequinho. Eu costumo brincar que o fungo, ele gosta de um ambiente úmido, né? O pé a gente usa meia, então acaba ficando um ambiente mais propício para proliferar fungos. Então, o ideal, pode usar um talquinho, por exemplo, para manter o pé mais seco, né? E se começar a ter algum probleminha, já entrar em contato também para a gente já tratar desde o início, né? Para não deixar esse fungo se proliferar. Porque o fungo, na verdade, ele é próprio da nossa pele, né? A gente tem fungos na nossa flora. E aí, às vezes, por algum motivo, alguns ambientes são mais úmidos e acabam proliferando mais. Então, muitas vezes, virilha, axila ou a região dos pés tem mais propensão a desenvolver os fungos. É como a psoríase, né? A psoríase também é uma doença quase que não sei a incidência, mas é muito comum hoje, né? As pessoas têm psoríase. Autoimune. Autoimune. E crônico, né? Quem tem psoríase não tem cura, você tem que cuidar isso, né? Como que é a história da psoríase? A psoríase é uma doença inflamatória, né, da pele, e ela é multifatorial. Então, a gente tem alguns fatores que causam a psoríase. Uma relação que a gente vê direta com a psoríase é a questão do estresse,
que é o marcador mais difícil de controlar, né? Porque hoje em dia a gente sabe que o estresse está presente em todos os pacientes. E aí existem alguns tipos, né? Então tem a psoríase gutata, tem a psoríase em placas. E aí, de acordo com o que o paciente está apresentando, é um tipo de tratamento. Quanto antes o paciente procura o tratamento, melhor. Então, de repente, o tratamento pode ser até com imunobiológicos, que é um tratamento um pouco mais complexo, digamos assim, mas que tem grande resolução, né? E traz muito, assim, desconforto para quem tem, piora muito a qualidade de vida. Então, na dúvida, aquela plaquinha também que está descamando, que está vermelha, o ideal é procurar o médico o quanto antes para a gente já começar a tratar. O vitiligo também é autoimune? O vitiligo, o sistema imunológico destrói, né, os melanócitos, as células que dão pigmento ali para a pele. Tem alguns tipos, então tem o segmentar, a gente tem até aquele vitiligo universal, que é aquele vitiligo que o paciente fica todo branquinho. E hoje a gente tem tratamentos mais modernos, a gente consegue recuperar, principalmente se for, né, precocemente, a gente consegue recuperar o pigmento ali do paciente. Existe até transplante de melanócito, que a gente retira pedacinhos de célula de onde tem pigmento ainda e transfere para a região das manchas brancas, né? E aí com o tempo ele consegue pigmentar. Não são essas manchinhas brancas, né? Que eu já perguntei pra Enfim, aqui é da idade mesmo, né? Isso é da idade. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Se olhar pra mão... Dá pra melhorar bem, mas... Tomar sol de novo, volta tudo. Pode voltar, exatamente. Mas não é, essas não são vitíligos. O vitíligo, ele é realmente amelanótico, ele não tem pigmento. Essas, elas são um pouco mais clarinhas. Entendi. Tatuagem. Quem já fez tatuagem quer tirar a tatuagem. Tem como? Tem. Inclusive é um tratamento que eu faço na clínica, né? A gente tem hoje tratamento a laser. Claro que vai depender do tipo de tatuagem, do tipo de pigmento. Geralmente as tatuagens coloridas, elas dão um pouco mais de trabalho para tirar. Muitas vezes o tatuador faz ali uma mistura de pigmentos e isso acaba dificultando um pouquinho. As tatuagens pretas, em geral, elas acabam saindo 100% e aí precisa de algumas sessões, né? Um tratamento que a gente faz com anestesia. Então, se arrependeu, não precisa se conformar com a situação. Entendi. Outro dia eu vi uma pessoa que estava com o olho vermelho, inteirinho. Aí eu cheguei perto do eu achei que a pessoa estivesse doente, né? Aí, batendo papo e tal, ele falou que ele fez uma pigmentação no olho. Dentro dessa parte branca do olho? Né? Parte branca. Depois eu vi no céu dizendo que isso é proibido, enfim. É perigoso isso mesmo? É arriscar? Isso é dermatologia ou é oftalmologia? Olha, sinceramente, esse tratamento eu jamais indicaria para algum paciente. Eu acho que está ainda no começo. Eu acho que é um pouco de inversão até daquilo que é próprio ou não, né? Então entra um pouquinho naquela questão que a gente falou no começo da autoimagem. Então modificar a cor dos olhos através de colocar pigmento, um procedimento que traz risco, que ainda não é liberado pelo Conselho de Medicina, eu não indicaria, né? Existe a opção de lentes, se o paciente quer em algum momento, né, ficar com o olho de outra cor. Então a gente tem que entender até onde é válido o tratamento estético quando a gente começa a passar um pouquinho do ponto, né? Então eu acho que a saúde tem que estar sempre em primeiro lugar. Pele negra, precisa passar protetor? A pele negra, ela tem uma proteção maior do que a pele mais clara, né? Então, os fototipos altos é como se eles já tivessem uma certa proteção, mas sim, tem que passar protetor solar. E hoje em dia a gente tem protetor solar, inclusive protetor com cor para todos os tipos de pele. Mas precisa sim, não dá para deixar de lado só porque a pele é uma pele negra. Picada. Então, picada de borrachudo ou de pernilongo, né? O que fazer nesses casos? Tem como proteger? Fui picado, aquela cruzinha funciona? Vamos ver os mitos aqui. O que a gente faz? A cruzinha é um pouco de mito ainda. Então, tem pessoas que são alérgicas à picada, né? Aí, claro que a conduta seria diferente. Mas, no geral, né? Se tiver demasiado, por exemplo, uma dica que dá para fazer em casa é colocar alguma coisa fria, né? Seja um gelo ou uma compressa fria para segurar um pouquinho aquele edema que costuma formar. E nas primeiras 24 horas, de repente, até uma pomadinha de corticoide. Isso se for uma pessoa geral. Agora, tem pessoas que são de fato alérgicas, aí a gente tem que ter um medicamento em casa, ter uma série de cuidados ali para que isso não evolua para uma reação anafilática, por exemplo, né? E quando que a gente tem que tomar cuidado com a picada? Porque essa picada está diferente, pode ser de uma aranha ou de algum outro inseto peçonhento. Tem algum indicador? Normalmente, as picadas mais graves, elas dão sinais claros, assim, de inflamação. Então, o edema é muito importante, né, que é o inchaço. A coloração vai ficar mais escura também, né, vai ficar aquela coloração, um vermelho mais violáceo, mais arroxeado, e a dor.
Então, a dor é um marcador muito importante. Se tá, o que eu oriento para os pacientes? Se tá num ambiente de sítio, que não conseguiu identificar qual foi o inseto, o ideal é sempre procurar o pronto-socorro, né? Porque se tiver alguma reação mais grave, tá em tempo ali de se cuidar, né? Enfim. O calor também, ela fica quente. Fica muito quente. Então, os sinais inflamatórios são bem mais importantes, por exemplo, da picada de uma aranha, do que da picada de um inseto mais simples, né? E algumas aranhas são muito venenosas. Então, na dúvida, se você não conseguiu ver qual foi o inseto, o ideal é procurar o pronto atendimento. E coceira? Coceira pode ser tudo, né? Olha, coceira é um mundo à parte, assim, na dermatologia, né? Eu tenho muitos pacientes que têm essa queixa, a gente chama de prurido, né, na dermatologia. A grande maioria é pele seca, é pele xerótica, né? Então, tem muitos casos, a gente criou o hábito de tomar banho errado desde criança, né? O que é tomar banho errado? Então, quando a gente é criança, a gente tem o hábito de usar bucha no banho. Em casa a gente usava. Né? Aquela bucha de metro. Bucha vegetal. Isso era uma coisa, era o habitual. Então, a gente não entende que isso não há necessidade. A gente pensa que tem que usar bucha. E isso acaba tirando ali a proteção natural da pele. Então, banhos muito quentes, né? Todo mundo gosta de um banho quente, eu inclusive gosto, mas um banho muito quente acaba tirando a proteção natural da pele. O uso de buchas, né? Os próprios sabonetes, hoje eu recomendo muito sabonetes mais suaves, sabonetes em óleo, hoje em dia tem muito óleo de banho. Então a gente tinha a ideia que pele saudável era pele extremamente limpa. Então esfregava-se a pele ali com bucha, com sabonete em barra, até a pele ficar vermelha. E isso a longo prazo vai deixando a pele muito sensibilizada e a pele vai ficando com coceira. Eu sempre tive muita alergia, aí eu comecei a usar um sabonete líquido sem sabão. Isso. Sem sabão, nunca mais tive problema, Renato. E ele mantém a pele com uma... Porque os sabonetes, de uma forma geral, tem muita química, né? Tem muita coisa. E é cheiroso, mas só é cheiroso, porque ele não protege a pele, né? Isso. Esse que eu uso já faz, sei lá, uns 5 anos, nunca mais me deu problema. Geralmente, a gente retira além do que a gente precisa retirar da pele. Então, a flora da pele, a gente tem que manter ela equilibrada. Né? Então, eu sempre falo para os pacientes, a gente tem que ser suave com a nossa pele, a gente não precisa esfregar as regiões, claro, a não ser que andou descalço, alguma coisa assim, aí a gente faz o uso da bucha e tudo mais, mas no geral não tem essa necessidade. E aí esses sabonetes Síndetes, que são sabonetes sem sabão, são sabonetes mais suaves, ou os óleos de banho, são maravilhosos e muitas vezes para quem tem preguiça de usar um hidratante após o banho, ele já faz às vezes ali de hidratar um pouquinho a pele. Então esse é o primeiro passo, né, de uma forma geral, para quem não tem nenhuma doença de pele específica. Então, se o paciente chega com queixa de coceira, primeira coisa é ajustar esses dados do banho, né? Então, tá tomando banho muito quente, muito prolongado, o tipo de sabonete, tá usando bucha. Se ainda assim persistir o prurido, aí a gente vai para uma investigação melhor. Mas, em princípio, geralmente tá tomando banho errado mesmo. E quanto a gente mais coça, quando tá coçando, vai coçar mais ainda? Exato, porque o coçar já faz pequenos ferimentos na pele, né? Que muitas vezes a gente não vê, mas muitas vezes a gente vê, muitas vezes a gente chega a machucar, que são portas de entrada, inclusive para uma bactéria, para uma infecção secundária. Então, coceira não é bobagem, tem que tratar, né, para que a pele se mantenha íntegra ali. Entendi. Que é a dermatite atópica, né? Atópica. Eu mesmo tenho aqui, na mão, de tanto escrever, eu criei aqui uma que é crônica, e coça demais. Até uma época eu usei um adesivo que é... De corticoide. Que eu chamo um adesivo aqui para suportar a coceira. Se eu coçar demais, chega a machucar, né? E a dica do borrachudo, Renato, um amigo meu lá, o borrachudo de Ilhabela, ele é único, né, no mundo. O borrachudo de Ilhabela, ele falou assim, se você suportar a coceira por um tempo, você cria uma espécie de imunidade para as outras picadas. Mas quem que aguenta? Poxa, levar uma picada de um borrachudo e ficar quieto ali. Sabe o que eu faço? É uma tortura, né? Não tem como... Para mim funciona. Vou perguntar para Renato se tem fundamento científico. Repelente. O borrachudo, quando ele pica, ele sai um pouquinho de sangue, né? Fica assim. Ele dá uma... Eu aperto, tiro, sai um pouquinho mais de sangue. Passa, para mim passa. Você tira o veneninho dele. Né? Isso é verdade? É da minha cabeça? Se de fato ficou um acúmulo de veneno ali, tirar um pouquinho vai ajudar, sim, principalmente em relação à coceira. Né? Pra mim, passar um alquinho também, um mertiolate. Eu aperto assim, passa na hora. O álcool não vai, assim, a não ser que você, por exemplo, coçou e aí pode infeccionar, porque é a nossa mão, né? Aí a questão de limpar pode ser importante, mas para o processo inflamatório não vai mudar.
E como diferenciar uma patologia qualquer de uma alergia? Tem como a gente saber? Isso aqui é alérgico, isso aqui é de outra coisa. No geral, a alergia, ela vai deixar a pele bem permeada, né, com placas, e ela vai dar alguns outros sinais clínicos também, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente chega com edema na pálpebra, e a alergia dele foi do esmalte. Então, não necessariamente a alergia, ela é na região que você aplicou. Então, por isso que tem que sentar, conversar, entender o que o paciente utilizou, muitas vezes fazer os testes, né, pra gente saber quais são as substâncias, para tentar identificar essa alergia. Que tem a dermatite de contato, que às vezes o paciente tem uma reação local ali a determinada substância, né? Então, por exemplo, a curativo, que aí vai ser uma região mais local, e a alergia, ela costuma, por exemplo, dar em outras regiões não específicas daquela que você utilizou o produto. E se espalha, às vezes, pelo corpo todo. E se espalha, exatamente. Aí é corticoide. O principal tratamento é o corticoide, mas tem uma gama de tratamentos aí que a gente pode utilizar, dependendo do tipo de alergia, né? Se diz que a pele é o maior órgão do corpo, né? Isso. Mas ela é um órgão. Isso é engraçado, porque quando a gente fala que a pele é o maior órgão do corpo, os pacientes falam, mas a pele é um órgão? Então, sim, ela na verdade é um dos principais, porque ela é o nosso principal órgão de proteção. Então, eu costumo dizer que a pele, ela é o nosso escudo protetor. Ela nos protege do meio externo. Além disso, a nossa pele é o primeiro passo do nosso sistema imunológico, né? Então, qualquer doença que a gente tenha, né, qualquer contato que a gente tenha, o primeiro órgão de defesa é a nossa pele. Então, a gente tem as células de defesa na pele. Então, ela é um dos principais órgãos ali para iniciar o nosso processo de defesa contra infecções. Como é o maior órgão, também o número de doenças é... Enfim, a gente falou de alguns aqui, né, Renato, de alergias, tem vários tipos de alergia, mas tem muita doença de pele, né? Muitas. Inclusive, existem muitas lesões de pele que são em comum a várias doenças. Então, muitas vezes o paciente chega com uma lesão que a mesma lesão é de várias doenças. Então, a gente tem que identificar através da história clínica para conseguir fechar o diagnóstico. Que só a lesão em si, como ela é parecida em várias patologias, a gente não consegue fechar o diagnóstico. Via de regra, as pessoas sofrem muito com o envelhecimento, né? Sim. Porque a gente nasce, se desenvolve, tem uma aparência jovem e depois começa, como o Renato falou, começa a modificar. E claro, é natural, né? Mas eu me lembro que o seu trabalho de mestrado foi sobre envelhecimento, que Isso. É uma questão de todos, né? Quais os limites dos procedimentos estéticos que, como você... Tem gente que lá no consultório da Renata chega leva uma foto, fala, eu quero assim, e ela não faz. Ela não faz, ela fala, olha, eu não vou modificar você. Como ela explicou, ela traz o que é necessário para repor, para melhorar. Nem boca envelhece, tudo envelhece, né? Então você tem um limite ali para poder melhorar. E quando você entende que entre a cirurgia plástica e os procedimentos estéticos, qual que é o limite? Quando que se indica um e outro? Isso. Então, assim, tem muitos pacientes que falam, será que vale a pena ficar fazendo tratamentos preventivos e colágeno? Ou será que vale a pena partir para uma cirurgia plástica? Essa é uma dúvida real. Um tratamento não exclui o outro, né? De uma forma geral, eu, claro, puxando sardinha para o meu lado também, gosto muito de fazer o tratamento preventivo por 2 motivos. Primeiro, porque você não deixa aquele rosto se transformar tanto, né? Diferente de uma cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica é um tratamento que vai modificar um pouco mais, né? Então, a cirurgia plástica, o paciente, de repente, ficou ali 20 anos envelhecendo, e aí ele parte para uma cirurgia plástica, então ele realmente vai ser notado que ele fez alguma coisa. Os procedimentos que a gente faz em consultório, eles são muito preventivos. Então, o paciente, por exemplo, que começou a fazer um colágeno, alguma coisa com 40 anos, ele vai chegar aos 60 anos com uma aparência muito mais jovem, né? Aí, claro, dependendo da queixa que ele me traz, eu vou explicar se a gente consegue atingir aquele resultado com os tratamentos conservadores ou se seria o caso de uma intervenção cirúrgica. Então, por exemplo, um tratamento que às vezes o paciente pede papada. Dependendo do tamanho que é essa papada, do nível de flacidez, a gente não vai conseguir entregar com os tratamentos da dermatologia. Então, aí seria o caso de indicar para o paciente a cirurgia plástica corretiva para tentar cortar aquele excesso de pele, porque só com a dermatologia a gente não consegue. Mas, se o paciente tem uma flacidez leve e começa a fazer isso precocemente, muito provavelmente ele nem vai precisar dessa intervenção lá no futuro.
Então, e às vezes a gente precisa associar os dois. Uma coisa que é legal também, eu tenho uma paciente que fez uma vez um lifting, e ela falou pra mim, nossa, doutora, eu perdi meu lifting, porque olha como que eu fiquei pós-lifting e olha como que eu tô agora. Na verdade, não é que ela perdeu o lifting, é que, claro, a gente não para o relógio. Então, ela continuou envelhecendo, né? E aí eu expliquei pra ela, se você tivesse feito o lifting e mantido esse resultado ali através dos procedimentos, né, um colágeno, um laser para melhorar a qualidade de pele, com certeza você não ia estar com essa sensação que perdeu o lifting. A cirurgia plástica não é definitiva. Exatamente. Você precisa continuar de qualquer forma. Nem a cirurgia plástica é definitiva. Então, muitas vezes a gente faz essa casadinha de cirurgia plástica com dermatologia para manter ali os resultados também. Nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas vou aproveitar o tema aqui, só um pouquinho mais. Cabelo branco. Tem o que fazer ou só pintar mesmo? Em princípio, só pintar. Tem estudos engatinhando, estudos iniciais aí, que inclusive são da terapia regenerativa, que é aquele que eu comentei inicialmente, né? Então, os exossomos, a própria terapia autóloga, que é a que você fez também, tem alguns estudos que já demonstram a melhora ali da canice, que é o cabelo branco, a longo prazo. Mas, por enquanto, isso ainda não está validado. A gente está feliz e ansioso com essa possibilidade, mas, em princípio, seria realmente a tinta, né? A gente está estudando ainda essa possibilidade de terapia regenerativa melhorar o envelhecimento do cabelo da parte de deixar ele branco, né? Para encerrar, antes da pergunta filosófica do Castilho, queimadura. Então, a pessoa se queimou, seja por uma queimadura solar, seja uma queimadura por calor, seja uma queimadura de água-viva, por exemplo, um animal aquático. O que fazer nesses casos? A queimadura de água-viva, ela é uma queimadura química, né? Então, muitas vezes a gente precisa neutralizar. Então, uma das coisas que não é mito, por exemplo, é a questão do xixi, né? Então, você não pode tirar e esfregar, porque quando você esfrega, você, na verdade, está disseminando aquele conteúdo químico ali. Então, ela não é uma queimadura física, né? Então, a queimadura por água-viva é bem diferente. Queimadura solar, tem queimadura solar então, que é... o xixi é mito ou não? Não é. Então não faz é. bem colocar o xixi ali na desde que não pele. esfregue, né? Desde que não esfregue, Isso. entendi. E a queimadura solar, ela pode ser desde mais branda até mais grave, então pode dar insolação, em caso que o paciente precisa até de internação para fazer hidratação endovenosa. E queimadura mesmo com algum, né, enfim, com fogo, alguma coisa desse tipo, precisa ser avaliado imediatamente, né? Precisa de antibiótico, de tratamento local. A gente sabe de casos, por exemplo, de queimaduras grandes que podem levar à morte. Então, queimadura sempre tem que ser avaliado pelo médico. Isso, queimei um pouquinho assim o dedo. Queimadura de calor. Queimadura de... Um pouquinho. Já aconteceu comigo o que eu fiz. Eu fui correndo e peguei gelo. E coloquei o gelo. Parece que passa mais rápido, não é verdade? Ele neutraliza? O resfriamento traz essa sensação de conforto. Então, pode ser feito. Só tem que tomar cuidado com o gelo, que muitas vezes ele amortece um pouquinho a pele e aí o próprio gelo pode causar uma outra queimadura também. Né? Então, o gelo nunca diretamente na pele, sempre coloca um tecido entre o gelo e a pele e vai observando ali. Mas o ideal é já procurar ajuda médica. Outra coisa que as pessoas costumam fazer, estourar a bolha e tirar a pele da bolha. Né? A pele da bolha, ela funciona como uma proteção ali. Então, se for furar, por exemplo, o ideal é que o médico o faça e faça de uma forma que não tire a pele da bolha, para que ela fique ali para reptilizar aquele tecido. Então, tentar deixar a bolha ali no local. Eu sei que incomoda, mas o ideal é só baixar ela, mas não remover aquela pele, porque ela é uma proteção. Eu não sei se é também. mito isso, mas quando queimar um fogão, você passa no cabelo. Já ouviu falar isso? Você passa a queimadura no cabelo, dá uma aliviada. Acho que tem muito aspecto psicológico nisso, né? Isso pode ser pelo estímulo sensorial. Como você está fazendo assim, você tira o foco da dor e presta atenção em outro estímulo. E pasta de dente também. Pasta de dente também não é indicado. Vamos falar disso? Coca-Cola. Coca-Cola usava para tomar sol, né? Para secar a espinha também. Tem muito paciente que fala, é verdade que passar pasta de dente na espinha seca? Eu falo, ela causa um ressecamento da pele. Porém, a acne, né, o processo inflamatório tá ali todinho por baixo. Então, não adianta a gente fazer o ressecamento e não tratar aquela espinha. Então, não Você vale. falou de protetor solar, né, que é quase que uma... escova o dente, passa protetor solar. Tem que ter uma rotina mesmo de usar, inclusive na mão, tudo, né? Nem todo mundo usa. Hoje em dia tem muitos tipos de... É porque era um saco aquilo, né? Protetor solar que deixa grudando, que deixa a pele muito oleosa. Hoje já tem outras possibilidades. Mas nós estamos falando aqui para muitas pessoas, né? Imagine que
nem todo mundo tem condição de comprar, de manter uma rotina com proteção solar, né? Talvez a gente está falando com a maioria das pessoas, né, o Brasil é muito grande, né? Então, você não acha que talvez poderia ser uma questão de política pública preventiva, talvez ter, não estou dizendo como remédio, né? Mas para as pessoas que moram em regiões mais quentes, eu não sei avaliar, a questão climática está mudando muito, mas me parece que é uma questão de saúde pública, a questão da proteção da pele, né? Com certeza. Isso, inclusive, traria uma economia para o SUS. Quando a gente fala que o câncer de pele é o câncer mais prevalente, se a gente utilizasse a principal forma de prevenir, que é usar o protetor solar, isso economicamente seria viável, seria benéfico até, né, a longo prazo, quando você compara um tratamento de câncer de pele com uma prevenção. Inclusive, algumas empresas já têm isso hoje em dia, já oferecem para os seus funcionários, principalmente empresas de lavoura, que tem um grande número de funcionários que têm câncer de pele. Então, isso comprova aí a teoria de que o sol realmente faz mal e causa câncer de pele, porque hoje a gente vê umas lendas aí falando que o sol não causa câncer de pele. Causa, tanto que a população que trabalha, né, em zona rural, mais exposta ao sol, é a população que mais tem câncer de pele. Então, com certeza seria. O SUS já tem um projeto para colocar protetor solar, dependendo da atividade laboral dessas pessoas, mas isso ainda não está plenamente em andamento, mas com certeza seria maravilhoso. A gente observa que tudo que a gente faz de forma preventiva hoje é melhor tanto para a saúde do paciente e muitas vezes em relação a custos também com o tratamento de saúde. Bom, então usar protetor solar sempre, né? Sempre. Não só para prevenir o câncer, mas porque a gente envelhece com a pele mais bonita também. Castilho, pergunta filosófica, o nosso tempo. Que pena, né? Explodiu. Uma aula aqui sobre prevenção de doenças da pele, enfim, né? Eu pergunto para todo mundo isso, vou perguntar para você também, o que é a verdade para você? A verdade? Eu acho que a verdade é muito sobre o que você acredita, né? Então, por exemplo, a gente acredita muito que a gente tem que ter um propósito na nossa vida, a gente não pode ligar o automático, que acaba acontecendo. Então, eu mesma, muitas vezes, me pego ali no automático, paro e falo, mas qual é o meu propósito? Então, você tem que ter verdade sobre o seu propósito. O seu trabalho está indo de encontro com o seu propósito, de encontro com aquilo que você pensou inicialmente, de encontro com aquilo que você acredita. Se você estivesse do lado de lá, era isso que você queria para você. Então, a verdade, ela tem que ser igual dos dois lados, para quem está oferecendo um trabalho, para quem está recebendo um trabalho. E aí você tem que andar de acordo com isso, de acordo com o que você acredita, estando você do lado de cá ou do lado de lá. Eu acho que isso para mim, é verdade. Muito bem, doutora Renata Castilho aqui. Fantástico, hein? Bom, fantástico, hein? Muito bem, a nossa médica aqui. Que irmã top, hein? Família. Bom, né, nota Renato? 10. Falei assim, quando a Renata fez medicina, né? Eu falei assim, no começo ela não tinha... Quer dizer, já tinha ideia de fazer dermato, né? Eu falei, que bom, porque precisaremos, né? Foi uma das melhores entrevistas que a gente fez aqui, hein? Melhores bate-papos aqui. Eu me empolguei aqui, fui fazendo pergunta e resposta sem parar aqui. Ótimo, acho que foi uma coisa de utilidade pública. Super equilibrada, falando no mesmo tom, com técnica, simpática. Difícil isso. Ela é uma artista, hein? De família. Meu pai falava Parabéns. bem. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Meu pai também falava muito bem, né? Sim. Ele é um homem simples, mas ele foi político, foi vereador lá na nossa cidade por 5 mandatos. E quando ele ia no interior tinha comício, né? Então tinha aquele palanque e as pessoas iam só para ver meu pai falando. Ele tinha uma coisa... Né? Tinha, maravilhoso. Ele tinha uma coisa de falar assim com propriedade, então acho que herdamos um pouco dele, né? Com certeza. Uma alegria estar aqui com vocês. Da mesma forma, Renato. Renata, obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Eu agradeço vocês e estou realmente muito honrada por ter sido convidada no meio de tantos convidados aí. Fiquei muito feliz, principalmente porque são queridos, meus pacientes, pessoas que eu admiro muito. Então, para mim é uma alegria. E continue cuidando bem da gente, porque a gente está exposto às câmeras aqui, Exato. né? Então, tá nos Com 30. certeza. Continuarei. É isso. Com todo prazer. Obrigado. Deus abençoe vocês. Pessoal, até uma próxima. Fique bem, fique com Deus. Abraços digitais.